Hello and welcome to another episode of India and Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor, aperte o botão de inscrever-se. Se quiser nos apoiar ainda mais, considere tornar-se um membro do YouTube, um apoiador no Patreon ou simplesmente faça pequenas doações usando o link na descrição abaixo. De qualquer forma, assista ao programa, curta, compartilhe e comente. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas à nossa convidada, Chings Chak. Chings é pesquisadora no Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, coeditora da edição internacional da Wenhua Zongheng, uma revista de pensamento chinês contemporâneo, e atualmente está cursando seu doutorado na Universidade Tsinghua, em Pequim. Chings, seja bem-vinda de volta ao Índia e à Esquerda Global. welcome back to India and Global Left. Obrigado por me receber novamente. É ótimo estar aqui. The latest edition of A edição mais recente da Wenhua Zongheng analisa o que você chama de transição ecológica da China. Você pode falar um pouco sobre a Wenhua Zongheng e por que você a chamou de transição ecológica da China? China's ecological transition. Claro. Então, o jornal que começamos, pelo menos a versão internacional desse jornal, teve início no começo de 2023, com uma colaboração com o jornal chinês de mesmo nome, que tem suas raízes nos últimos 15 anos, realmente tentando estimular o debate entre a ampla esquerda de intelectuais na China. Isso aconteceu no final dos anos 2000, após um período em que houve uma espécie de diminuição desses debates de esquerda dentro da China. E, por isso, esse espaço tem sido muito importante para reunir essas vozes de um espectro bastante amplo, eu diria. Então, em 2023, como parte do Tricontinental, assim como de um projeto do Dongsheng, que eu estava ajudando a coordenar, nos reunimos para fazer uma versão deste jornal para públicos internacionais em inglês, espanhol e português. A avaliação, na época, era de que havia muita análise e diferentes opiniões sobre o desenvolvimento da China. Como a China vê o mundo, como a China se engaja no mundo, mas realmente faltava um espaço onde pudéssemos interagir com os debates e pensamentos desses pensadores-chave dentro da China. Acho que às vezes existe bastante mito de que, na China não há debate, não há discussão, censura, e esse tipo de semi-autoritarismo, como é chamado. Mas essa não é bem a realidade. Então, pensamos que poderíamos construir uma ponte ao selecionar artigos e publicar 2 vezes por ano. Inicialmente, planejávamos publicar 4 vezes por ano, mas fomos ambiciosos demais no começo, e por isso decidimos selecionar artigos especificamente para o nosso público do Sul Global. O diálogo com as realidades do Sul Global tem o objetivo de explicar um pouco sobre a China, os desafios e os avanços na China, mas também esse engajamento com o mundo. E assim, esta é a nossa 6ª edição. Sabemos que a questão ambiental não é apenas uma questão chinesa, obviamente é uma questão para a humanidade. Mas uma coisa que notamos é, estou aqui sentado em Pequim, olhando para um céu azul brilhante. Não há uma nuvem no céu. E acho que essa talvez não seja a imagem que muitas pessoas têm de Pequim. Lembrando que há apenas alguns anos, as manchetes que dominavam o mundo sobre a China e sobre Pequim eram realmente sobre a crise de poluição do ar. Na época, chegou a ser chamada de Airpocalypse. Havia aquelas imagens de Pequim, especificamente, onde crianças andavam com máscaras de proteção, e o horizonte era de um cinza sombrio. Isso era visto como resultado do forte crescimento industrial e da falta de leis ambientais. Simplesmente o lado feio e inevitável do chamado milagre econômico chinês, e que era algo inevitável, que esse era o preço ambiental a ser pago. Acho que muitas pessoas ainda veem a China dessa forma. Mas se você mora aqui, especialmente nos últimos anos, vê algo muito mais dinâmico acontecendo. É por isso que quisemos focar esta edição, como equipe editorial, no que chamamos de transição ecológica da China. Está realmente num estado de transição, como sempre esteve, sendo esse tipo de experimento socialista. Mas queremos focar em 3 áreas que analisam como o lado real, o custo real,
o custo ambiental, do rápido crescimento econômico da China está sendo percebido e enfrentado. Como isso também está sendo reparado em termos de restauração dessas áreas mais vulneráveis. E além disso, como estamos olhando para essa transição para uma nova economia baseada em energias renováveis, novas energias, nas quais a China realmente assumiu um papel de liderança nos últimos anos? Podemos falar um pouco mais sobre isso, mas essa foi um pouco da nossa perspectiva editorial e o motivo qual criamos esta versão internacional do Wenhua Zhongheng. I want to start with your article. Quero começar com o seu artigo. Ele foi sobre, me perdoe pela pronúncia, é o Lago Erhai. Ok, acho que é um bom ponto de partida pedir para você explicar qual era a situação do lago antes dos programas de restauração que você detalhou extensivamente. De certa forma, isso foi resultado do crescimento que a China experimentou nas décadas de 80 e 90. Então, você pode falar um pouco sobre que tipo de crescimento econômico levou a que tipo de poluição naquela ecologia, antes mesmo de falar sobre o programa de restauração. Assim, podemos entender melhor a natureza, a escala e a extensão dos programas de restauração. Sim, acho que esse é um ponto de partida importante. Só quero destacar, antes de tudo, que este foi um artigo que coescrevi com Xiong Jie, que também é pesquisador no Tricontinental. Nos últimos anos, tivemos a oportunidade de visitar essa região ao redor do Lago Erhai, que fica na província de Yunnan, no sul da China. Talvez só para dar um pouco de contexto sobre onde estamos na China. O Lago Erhai é um lago enorme. Na verdade, é o 7º maior lago de água doce da China. Então é bastante grande e significativo, não só como fonte de vida para a região, mas também historicamente importante para as pessoas locais. E está na prefeitura de Dali, que é uma prefeitura na província de Yunnan. O que é realmente interessante é que Dali tem uma longa história, porque Yunnan é a província na China, que é, na verdade, a mais etnicamente diversa. Lembrando que a China tem 56 grupos étnicos, sendo os Han a grande maioria, mas há outros 55 grupos étnicos. Nesta região, e na prefeitura de Dali, mais da metade da população pertence, na verdade, a grupos étnicos minoritários, sendo o povo Bai o maior grupo ali. Então essa cidade foi uma antiga capital e tem uma história muito, muito longa. Enfim, não vou entrar nesse assunto. Só quero destacar as especificidades da região. É uma área realmente bonita, repleta de montanhas, e basicamente, especialmente nas décadas pós-reforma, vimos esse lago ser cada vez mais devastado pela poluição, que está ligada, é claro, ao rápido desenvolvimento econômico da época. Este artigo analisa as 3 principais fontes de como essa devastação começou. Uma delas vem, como em muitos países do sul global, com o advento de fertilizantes e pesticidas durante a chamada Revolução Verde. A agricultura industrial também chegou à China. Como resultado, muitos desses pesticidas e fertilizantes começaram a escoar para o lago. Falar um pouco mais sobre. Isso também estava associado a métodos tradicionais de pastoreio de gado, centenas de anos de criação de gado. Mas havia também aspectos em que o escoamento proveniente da criação de gado estava causando problemas, como a eutrofização da água. Tudo isso foi agravado pela rápida urbanização ao redor do lago, pelo turismo em expansão e por outros fatores, o que fez com que o corpo d'água se tornasse impróprio para o contato humano. Essa foi, de fato, a classificação que recebeu, e posteriormente perdeu grande parte de sua biodiversidade e ficou em um estado muito, muito precário. Então isso é mais ou menos um panorama geral e explica como chegou a esse nível de poluição. Então, explique para nós quando e como os programas de restauração começaram. Além disso, fale sobre a reavaliação da estratégia de desenvolvimento pelo Partido Comunista da China quando a ecologia passou a fazer parte da equação do desenvolvimento social. De que maneiras a governança socialista concilia a tensão entre promover o crescimento
e também proteger o meio ambiente. Com certeza. Quero dizer, já nos anos 90, você via que havia grandes problemas, florescimentos de algas estavam se tornando abundantes. Então, as primeiras medidas realmente surgiram nesse período, já no final dos anos 90. Algumas ações para proibir, por exemplo, barcos de pesca motorizados ou certos tipos de poluentes. Qualquer coisa que contivesse muito fósforo foi proibida de uso e venda na região. E também houve esforços para restaurar algumas áreas para habitats naturais. Mas essas medidas tiveram sucesso limitado, porque, no geral, não conseguiram conter a poluição e também levaram a uma certa recessão econômica na região, já que o sustento de muitas pessoas dependia da pesca e de outras atividades relacionadas. Eu diria que no início dos anos 2000, e isso não se refere apenas ao período analisando o Errai especificamente, mas ao país como um todo, naquela época, Pan Yue, que assumiu o cargo de vice-ministro do Ministério da Proteção Ambiental, isso foi nos primórdios desse órgão político. Só para você saber, Pan Yue é atualmente o chefe da Comissão Nacional de Assuntos Étnicos. Mas, naquela época, há 20 anos, ele era um dos vice-ministros mais jovens. Ele transformou completamente a abordagem do país em relação à forma como as avaliações de impacto ambiental eram feitas. Ele era visto como rigoroso em relação aos crimes ambientais, no sentido de que interrompeu dezenas de projetos que totalizavam centenas de bilhões de yuans, aplicou multas enormes aos infratores e realmente mudou a forma como a proteção ambiental era realizada. Uma das coisas que ele já observava naquela época era afirmar que nosso modelo atual de desenvolvimento econômico é insustentável. Ele disse isso no final dos anos 2000. Ele também afirmou, de forma interessante, que não é apenas insustentável, mas que a poluição ambiental, como ele colocou, havia restringido severamente o nosso crescimento econômico. Portanto, ele já estava revertendo essa noção de que proteger o meio ambiente é incompatível com o crescimento econômico. E, na verdade, ao considerar o fato de que, a longo prazo, proteger o meio ambiente é absolutamente necessário para qualquer tipo de crescimento econômico, e também para lidar com o que ele chamou de injustiça social, que, como sabemos, está ligada à injustiça ambiental. Então, todas essas questões, no sentido de como elas também podem causar uma espécie de ciclo vicioso, em que questões sociais começam a surgir quando não lidamos com questões ambientais, achei isso bastante interessante. Ele estava conectando esses pontos. Nesse contexto, também vemos um novo conjunto de políticas sendo implementado em Errai. E isso não foi apenas, podemos falar muito sobre como esse tipo de política geralmente chega ao nível descentralizado de base. Mas dessa vez, alguns cientistas importantes começaram a ir para Errai para estudar o que estava acontecendo, analisar as fontes reais de poluição e começar a apresentar suas descobertas e relatórios. Especificamente, um cientista chamado Kong Hainan, que havia estudado no Japão e retornado, e sua equipe elaboraram um relatório sobre isso, que foi levado ao nível nacional. O Conselho de Estado, na verdade um dos órgãos mais altos do país, decidiu que era necessário um Programa Nacional de Controle e Tratamento da Poluição da Água para Errai. Isso começou no final dos anos 2000. Isso conseguiu mobilizar todo um conjunto de recursos governamentais, científicos e locais para realmente começar a elaborar planos e medidas concretas, localmente, e abordar essa questão de uma forma muito mais coordenada, em vez das medidas fragmentadas que haviam sido tomadas nos anos 1990. Podemos entrar em mais detalhes, talvez, dependendo do interesse dos seus ouvintes. Acho que uma pergunta que se encaixa bem aqui e que também vai permitir que você aprofunde mais na linha que está seguindo é que muitas vezes existe essa imagem
seja de um projeto desenvolvimentista, de proteção ambiental ou de reflorestamento, etc., de que na China tudo é imposto de cima para baixo, de maneira muito autoritária. Mas o que gostei no seu artigo é que você mostra como, além do envolvimento de altos funcionários do partido e cientistas das principais universidades, também há moradores locais, agricultores e empresários que foram incluídos nesse processo consultivo. Independentemente de chamarmos isso de democrático ou não, há claramente um processo mais substantivo e participativo pelo qual as medidas de proteção ambiental foram implementadas. Você pode explicar um pouco como o partido realmente mobiliza esses esforços coletivos para alcançar seus objetivos desenvolvimentistas e, nesse caso, também seus objetivos ecológicos? Não, acho que isso está no cerne do motivo pelo qual quisemos escrever este artigo, porque ficamos realmente fascinados ao ir lá, em ver esse tipo de mobilização e participação em massa. E isso era necessário. Não era apenas algo como, vamos tornar isso mais democrático para certas pessoas. Claro, isso faz parte, mas também é necessário para alcançar esses objetivos. Não é possível, como uma medida de cima para baixo, dizer, ok, agora o governo central está dizendo que o meio ambiente é importante, e agora todo mundo tem que sair correndo para fazer acontecer. Não funciona bem assim. Existe muita coordenação entre diferentes atores. E uma das coisas, quero dizer, eu estava mencionando, vou dar um exemplo sobre, você sabe, Kong Hainan, que era aquele cientista de uma universidade em Xangai. E ele liderou a equipe com diferentes unidades, mas você vai a campo e começa a estudar, e percebe, ok, um dos principais produtos agrícolas é o alho, e eles têm um tipo muito específico de alho chamado alho de bulbo único, que estava sendo produzido, o qual era o mais poluente. Então você cria uma política e diz, ok, vamos sugerir que dentro de 200 metros da linha costeira, não podemos plantar isso por causa do escoamento imediato. Ok, mas então você tem que dizer, isso não é suficiente. Você não pode simplesmente dizer aos agricultores locais, agora está proibido. Você precisa realmente propor outras soluções possíveis para que as pessoas ainda possam gerar renda e continuar produzindo. Então trata-se também de criar um conjunto de, por exemplo, outras variedades de culturas, principalmente frutas e outras, que sejam mais ecologicamente corretas e adequadas para a região, e então tentar incentivar os moradores locais a começarem a plantar dessa forma. Mas é claro, haverá resistência. As pessoas fazem as coisas de determinada maneira há muito tempo. Normalmente as pessoas resistem à mudança, a menos que realmente entendam o motivo. Então, até mesmo cientistas como Kong, de casa em casa, e ele não estava lá apenas para fazer medições e depois entregar um relatório bonito. Ele batia nas portas das casas das pessoas, conversava com os camponeses, tentando tanto educar quanto se educar também. É uma via de mão dupla, entender por que certos métodos estão sendo usados no plantio, como convencer as pessoas e construir confiança para que existam outras formas de plantar. Quero dizer, esse é um tipo de trabalho de base diário, mas você pode ver isso não só vindo de cientistas ou dos líderes do partido. Havia todo tipo de gente envolvida. E foi interessante, sabe? Porque, obviamente, os líderes locais do partido têm um papel importante de assumir a liderança, certo? Então eles também diziam, comece com sua própria família, comece com as empresas que você conhece e tente convencê-las a assumir papéis de liderança. Dá o exemplo. E você via isso em vários setores e levou tempo para com esse tipo de consenso. Quero só mencionar outro exemplo de como, por exemplo, as empresas precisam ser incluídas nisso. Sabe, não basta simplesmente dizer, ok, agora o governo central vai intervir e investir para resolver esse problema. Isso não é possível. Esse também não é um mecanismo sustentável. E não é assim que o governo funciona. Então, em um dos aspectos, havia outra equipe de outra universidade que disse, ok, a pecuária leiteira é um grande problema. Qual é o problema? Porque as vacas, obviamente, defecam, têm excesso de excremento. E tudo isso está entrando na água,
sem nenhum tipo de tratamento. Então eles conseguiram convencer empresas locais a construir fábricas e começar a transformar isso em fertilizantes orgânicos, que também são bons para a produção. Então, o governo pode intervir e subsidiar, dizendo, ok, se você comprar de agricultores locais, nós vamos subsidiar você pela coleta desse excremento e pela transformação dele em fertilizante. Nesse caso, agora essas empresas têm algum incentivo para fazer isso. Elas montaram esses centros de coleta em todas as vilas ao redor de Dali, no Lago Errai. E, na verdade, não só o fertilizante está sendo produzido para todos os agricultores locais, como também está sendo vendido em todo o país e, em certa medida, exportado. Portanto, precisamos encontrar benefícios, tanto para as empresas quanto para os agricultores, para que possam manter seus meios de subsistência e obter renda. Então eu acho que, de certa forma, dá para perceber como esse tipo de direção de política nacional, seja vinda diretamente do presidente, Xi Jinping, que tem demonstrado grande preocupação com o meio ambiente, ou de pessoas como Pan Yue, acaba impactando os níveis onde há cientistas e universidades ajudando a desenvolver soluções baseadas em evidências científicas. E depois, a capacidade de mobilizar vários setores no nível local para realmente colocar isso em prática de forma concreta. Por isso, acredito que Errai foi um exemplo muito interessante para mostrar e demonstrar como isso funciona. Eu queria saber se você poderia nos contar um pouco sobre a história de Ha Li-cheng. Desculpe, talvez minha pronúncia não esteja correta. Certo, então, como você disse, Pan Yue foi fundamental ao promover a ideia de que a sustentabilidade ecológica não está necessariamente em conflito com o crescimento e o desenvolvimento, pelo menos a longo prazo. E eu senti que a longa história que você conta sobre Ha Li-cheng mostra como, eventualmente, depois de um caminho tortuoso, ele conseguiu ganhar um bom dinheiro. Você pode contar essa história? Sim, quero dizer, ele é realmente um líder local maravilhoso. Ele é um morador da região que, nesse processo, realmente se destacou como líder local, sabe? Ele vem de uma origem camponesa típica, uma família de agricultores. Cresceu à beira do lago. Ele conta histórias de como nos anos 70 e 80 havia um certo tipo de planta que crescia no lago, e eles colhiam, cozinhavam e comiam essas plantas. É uma iguaria local. Ele também presenciou como o lago se transformou em um lago tóxico, de verdade. Então a vida dele está completamente entrelaçada com os altos e baixos, literalmente, do lago, incluindo todos os momentos difíceis. Inicialmente, ele era piscicultor, um pescador. Cresceu tendo isso como fonte de renda, a renda da família dele. Mas como mencionei, lembre-se que nos anos 90 já havia fases iniciais que significavam proibir a pesca motorizada e certos tipos de piscicultura. E ele foi uma das pessoas, como muitos, que basicamente ele acabou vendendo seu barco motorizado como sucata. Ele não podia mais trabalhar com isso. Então, nesse período dos anos 90, ele também foi uma das muitas pessoas que foram para outra cidade trabalhar, como um trabalhador migrante. Como você sabe, isso é um grande problema na China. 300 milhões de pessoas na China são trabalhadores migrantes que vão para outras cidades e regiões para trabalhar. Então, ele foi um desses. E então, em algum momento dos anos 2000, ele voltou e decidiu abrir uma pousada. Porque naquela época, o governo tinha um projeto chamado Projeto de Vila para Vila, conectando todas essas vilas por meio de estradas e infraestrutura. E isso possibilitou a abertura de uma pousada, porque agora as pessoas podiam chegar lá com mais facilidade e o turismo estava começando a crescer. Mas, por outro lado, nos últimos 10 anos, surgiram novas políticas que determinaram, ok, dentro desta determinada região, nesta zona de proteção ao redor do lago, não podemos ter atividade econômica, incluindo, por exemplo, pousadas despejando seus resíduos. Imagine, à medida que essas pousadas crescem,
centenas sendo construídas ao redor, isso é completamente insustentável. Então ele foi uma das pessoas afetadas e teve que realmente se mudar para uma nova comunidade. Houve formas de realocar as pessoas para restaurar certas áreas. E então, finalmente, talvez há uns 3 anos, ele conseguiu um pedaço de terra e passou a fazer parte dessa transição para métodos de agricultura mais ecológicos. Ele está cultivando principalmente arroz e canola sob a orientação desses grupos de recuperação que foram formados ao longo dos anos. E no final de toda essa aprovação, agora ele está produzindo esse arroz orgânico. Na verdade, eu tenho um pouco lá embaixo, que ele nos deu da última vez que visitamos. E ele conta essa história com muito orgulho, sabe? Como alguém que realmente, eu acho, fez sacrifícios pessoais, como muitos tiveram que fazer, para preservar esse bem comum coletivo que é o lago. Sem o lago, não há possibilidade de futuro econômico para ninguém. Pelo menos até o ano passado. Na última vez que o vi, ele já estava no processo de se tornar um membro candidato do Partido Comunista Chinês, PCC. Na verdade, acho que através desse processo, ele também ganhou uma espécie de confiança política em si mesmo como líder, e também um interesse em se tornar mais oficializado como líder do partido. Então vamos ver. Não tive notícias desde então, mas ele está a caminho de se tornar membro do PCC. Você conheceu alguém durante seu estudo ou pesquisa que foi extremamente crítico em relação a algumas dessas políticas? Vamos falar, por exemplo, dos programas de relocação. Você descreveu como muitas casas foram transferidas para outras áreas, que presumivelmente eram menos sensíveis do ponto de vista ecológico. Fiquei curioso para saber se todos eram positivos ou se havia algumas vozes dissidentes, por assim dizer. Dissident voices, if you like. Quero dizer, cada pessoa vai ter sua própria opinião sobre como isso deveria acontecer. Houve muita insatisfação. Havia muitas coisas que as pessoas não queriam fazer. As pessoas não querem se mudar e ficam céticas sobre se ao se mudarem conseguirão manter a mesma renda que tinham. Todo tipo de coisa, certo? Mas uma das coisas, eu acho, é que, para realmente conseguir ter essa nova... Ela se chama Cidade 1806, em homenagem às 1806 famílias que se mudaram. Essa é a nova cidade. Isso significa conseguir convencer as pessoas. Algumas pessoas, claro, fizeram isso por razões econômicas, certo? Mas uma das coisas é que se você visitar a cidade agora, todas as pessoas acabaram se mudando. A moradia e as condições é um lugar lindo, lindo para se viver, sabe? E acho que isso também convence muitas pessoas. Não estou falando de mansões burguesas ou algo assim, mas é um lugar muito confortável para se viver. As casas são muito melhor equipadas, a comunidade é muito melhor equipada para os idosos e para os jovens. A qualidade das moradias é muito melhor. Então, dessa forma, as pessoas também percebem que suas condições de vida melhoraram. Além disso, o lago, acho que isso é algo que convence as pessoas com o tempo, é que o lago agora é potável, a água agora é potável. Isso é algo em que acho que as pessoas participam de alguma forma, mesmo que talvez não participassem há 20 anos, ou mesmo há 5 anos. Mas essas são coisas que, você sabe, a gente vê, essas melhorias coletivas. Então eu ouvi de pessoas que tinham muitas dúvidas. Quero dizer, até o Sr. Hell, ele não era... Sabe, estamos contando a história agora, depois que tudo aconteceu. Dá para imaginar como foi difícil durante o processo. Então, ele é apenas uma dessas pessoas que tinha muitas preocupações, muito, sabe? E ele não está dizendo, sim, o tempo todo apoiei cada medida e nunca tive dúvidas, Kel. Nunca tive opiniões diferentes. Ele é definitivamente uma dessas pessoas.
Sim, eu queria te perguntar isso. Não porque eu espere que um processo complicado, como reconstruir um habitat ecológico, seja algo simples, mas justamente para destacar o fato de que a China tem todos esses processos contestados, democráticos e consultivos como qualquer outra sociedade. E não é algo em que, sabe, ditadores do alto escalão do partido simplesmente impõem as coisas de cima para baixo. Também queria te perguntar sobre o seu uso do termo civilização ecológica por dois motivos em particular. A civilização é tradicionalmente associada às conquistas da modernidade, cidades, edifícios, monumentos, torres. Então, como isso se alinha com a ecologia? E também no contexto chinês, o que isso significa? Porque há muita literatura sobre a ideia de civilização na China. Muitas pessoas dizem que é uma civilização contínua, com uma longa tradição escrita e assim por diante. Mas muitas pessoas também são críticas em relação à ideia de civilização, dizendo que ela leva a um nacionalismo grosseiro e coisas do tipo. Então, se você puder elaborar um pouco sobre sua escolha da expressão ou da categoria civilização ecológica e o que isso significa especificamente no contexto chinês. Quero dizer, acho que nos últimos anos ouvimos alguns termos novos, como civilização ecológica. Outro que é bastante difícil de traduzir, ainda que soe como um poema, é montanhas verdes e águas cristalinas. Sabe, são termos muito evocativos. Você acabou de citar o presidente Xi Jinping. Quero dizer, é algo que ele criou, mas agora se tornou uma espécie de diretriz política do mais alto nível para a condução das políticas ambientais. Mas eu acho que, de certa forma, esses termos soam bastante evocativos, mas podem ser bastante abstratos e difíceis de entender fora de um contexto chinês, ou até mesmo dentro de um contexto chinês. Como isso se materializa na prática? Eles parecem muito envolventes, na minha opinião. Acho que o AA é, de certa forma, um bom exemplo. Como isso, como falamos anteriormente, como essa visão política orienta uma política e depois se transforma em uma campanha ou programa concreto na prática. E essas ideias de civilização ecológica, especialmente essa de montanhas verdes e águas límpidas, que é outra, acho que estão muito conectadas, é algo que Xi Jinping vem promovendo há 20 anos, obviamente antes de ser presidente, quando ainda era secretário do partido na província de Zhejiang, no comitê do partido da província de Zhejiang. Então ele já promovia essa ideia. Acho que semelhante ao que Pine estava dizendo, a ideia é que preservar essas montanhas verdes e águas límpidas, preservar o meio ambiente natural, faz parte de conseguir manter um caminho de desenvolvimento econômico para o futuro, e que o meio ambiente é a base dessa prosperidade. Então acho que isso tem sido bastante consistente. E de certa forma, acredito que a civilização é algo que ainda está sendo constantemente compreendido. Pelo que eu pessoalmente venho entendendo, essa ideia de um Estado-civilização, entre outras coisas, busca cultivar e compreender o processo de modernização da China, uma modernização socialista, em conexão com uma história e cultura mais longas. Acho que isso faz parte do processo de como, você sabe, mais em construir confiança cultural. Quero dizer, uma coisa que sabemos vindo de países que foram colonizados ou oprimidos ou algo assim, é que o que realmente fica para trás em relação ao desenvolvimento econômico ou à conquista da independência política é muitas vezes o lado cultural. Como você desfaz centenas de anos desse tipo de opressão e realmente constrói um senso de confiança na sua própria história, na sua própria cultura. E não digo isso num sentido estreito, chauvinista ou nacionalista, mas sim que como povo, um povo multinacional, multicultural, num sentido amplo, viemos de uma longa história civilizacional. Mas eu acho que, em relação a essa questão ambiental,
e isso foi enfatizado especificamente no último Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês, que aconteceu há 2 anos, a China realmente apresentou essa ideia do que é o modelo chinês de modernização. Dentro disso, eles identificaram 5 elementos-chave. Não vou passar pela lista toda, mas um deles era a harmonia entre os seres humanos e a natureza. Essa é uma condição necessária para qualquer país, especialmente a China, com um território e uma população tão grandes, seguir um caminho de modernização. E eu acho que isso é o que torna tudo aqui bastante interessante. Observar, buscar, não está definido ainda. Buscar um outro caminho, um caminho alternativo ao modelo de desenvolvimento ocidental. Porque junto com isso, vem uma crítica muito forte ao que se chama de antigo caminho da colonização e do saque, que marcou o modelo de modernização ocidental. Essa não pode ser a possibilidade para a China, e tampouco deveria ser para outros países subdesenvolvidos do sul global saírem desse estado de subdesenvolvimento. Então, eu acho que o que está em jogo é esse tipo de caminho de desenvolvimento, mas algo que também considera como o meio ambiente, a ecologia entram nisso. Sabemos que isso é absolutamente necessário. Isso foi aprendido ao longo dos últimos 30, 40 anos. E de qualquer forma, acho que essa resposta longa e indireta que Anth will create that stalo prática. Sim, quero encerrar perguntando algo para você. Uma questão que acho que você já abordou parcialmente em sua última resposta. Mas ainda assim, fala-se muito sobre o Sul Global e a cooperação entre países do Sul Global. Eu queria saber como a experiência chinesa e, sabe, o aprendizado em equilibrar crescimento, desenvolvimento e ecologia pode ajudar outros países do Sul Global, considerando que os problemas que eles enfrentam são muito semelhantes. Enorme pressão populacional sobre a terra, questões de emprego que são muito críticas para as pessoas, assentamentos e assim por diante. Além disso, atrair turismo sem degradar a ecologia. Então fiquei curioso se esse modelo se espalhou, se tornou um tipo de modelo nacional para a China, e se isso poderia ir ainda mais longe, fora da China, e ajudar outros países do Sul Global na preservação da ecologia. Sim, acho que é sempre uma questão difícil de responder especificamente, porque o modelo da China realmente não pode ser simplesmente copiado e colado. Não acho que esse seja o objetivo. Além disso, é preciso considerar algumas condições históricas. Em primeiro lugar, a China passou por uma revolução e, ao longo de décadas, por um processo de enormes transformações sociais e econômicas, incluindo a reforma agrária. O país é governado por um partido comunista. É um país enorme, tanto em território quanto em população. Acho que muitos dos problemas enfrentados pelos países do Sul Global são os mesmos, e muitos dos desafios também. Às vezes, a forma de responder a esses desafios é realmente particular às condições políticas e históricas da China. Não estou tentando fugir da pergunta, mas realmente não posso tentar evitar isso. Sabe, quando vai a um tempo de campanha, já falamos em um episódio anterior sobre a campanha de erradicação da pobreza. Isso também repete muitos desses tipos de mobilizações em massa lideradas pelo partido e como elas resolvem alguns desses problemas concretos, seja meio ambiente, fome ou pobreza. Acho que, ligado à pergunta anterior, o que está em jogo é um certo caminho de desenvolvimento viável. Foi imposto a nós por séculos de colonialismo e imperialismo, e então também precisamos simultaneamente desenvolver nossas forças produtivas, combater a fome e a pobreza, proteger a terra, a água e o ar. Parece uma mistura de coisas praticamente impossível. E acho que às vezes fico realmente incomodado com alguns defensores do decrescimento, que dizem que isso é uma possibilidade para os países do Sul Global partindo dessas condições.
Quero dizer, é fácil dizer isso, sentado nas sociedades já industrializadas e capitalistas avançadas do norte global. Mas como você pode afirmar isso a partir da perspectiva dos países do sul global? Não é possível, certo? E também não é possível simplesmente dizer, ok, vamos seguir esse caminho de modernização ocidental. Temos tentado, e isso não trouxe os frutos esperados. E acho que tem sido um momento em que muitos países do sul global estão realmente despertando para dizer, olha, nos venderam um mau negócio. Sabe, não vamos todos começar a colonizar, ocupar e criar guerras só para conseguir os recursos de que precisamos para enriquecer nossas próprias sociedades. Mas de qualquer forma, acho que o que pode ser feito é que a China definitivamente alcançou algumas conquistas e cometeu muitos erros. Espero que, inclusive, o propósito de escrever este artigo, ou de produzir coletivamente este jornal, seja pelo menos fornecer algumas pontes, para que possamos aprender com algumas dessas lições em outros países do sul global e ver o que pode ser aplicado nas realidades concretas das pessoas que conhecem melhor suas próprias realidades. Espero não ter sido evasivo demais, mas esse é o objetivo e a esperança maior para o sul global. Isso é totalmente justo. Tenho a intuição de que grande parte do sucesso espetacular da China em questões ecológicas e ambientais, seja com bicicletas públicas nas cidades, o progresso com veículos elétricos, os programas de reflorestamento, assim como a restauração ecológica e da biodiversidade que temos visto, tem muito a ver com o sucesso econômico da China. Mas também sinto que muito disso se deve ao sistema político chinês. Existe uma vontade coletiva? Esses são temas que importam para a sociedade. Há oportunidades e diferentes aspectos a serem equilibrados no que diz respeito ao dividendo social, além do uso dos mecanismos do Partido-Estado para mobilizar as pessoas e construir esse consenso. Ching-Shak, foi maravilhoso ter você aqui. Obrigado por participar. Muito obrigado por me receber e estou ansioso para a nossa próxima conversa. Só vou dizer uma coisa. Para aqueles dos seus ouvintes que quiserem ler, podem conferir online. E já que você mencionou veículos elétricos, há um artigo fascinante sobre o desenvolvimento da indústria de veículos elétricos, como ela surgiu, como é diferente de todo motor de combustão e como isso chegou à China. E há outro artigo que é mais, digamos, ele levanta uma série de perguntas mais do que qualquer outra coisa. Como a China realmente se desintoxica de um tipo de modelo industrial de produção agrícola em direção a algo mais ecológico? Então acho que ele apresenta alguns dos sucessos, de certa forma, com você vai querer ler e também nos contar o que... Vou atrás de alguns desses autores e tentar trazê-los aqui para discutir seus artigos. Mais uma vez, obrigado e espero vê-lo em breve. Olá, meu nome é Ayushman. Eu junto com Jyotiman começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, tentamos construir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo até agora e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E se não puder fazer isso, não fique triste. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Finally, don't forget to hit the subscribe button.